Esse é o review do 7º episódio de Little Voice, a série da Apple TV Plus. E sim, como sempre, vai conter spoiler, então se você ainda não assistiu esse episódio, assiste e depois volta aqui. E lembrando que tem uma playlist aqui no card com reviews de todos os episódios, se por acaso você ainda não viu, mas se você chegou até aqui, eu acho que você já viu. Se você ainda não segue o canal, se inscreve porque me ajuda muito e dá o like para outras pessoas conhecerem aqui o canal. Acompanha tudo nas redes sociais porque tá cheio de conteúdo no blog, enfim, é isso. Então, esse episódio tem o nome de Luz Fantasma. E cara, eu achei que de todos os episódios, esse é o melhor até o momento. Normalmente, em séries, eles sempre optam por fazer um episódio experimental. E o que é isso? É pegar esse episódio e contar de alguma forma diferente. Ou fazer um spin-off de algum núcleo específico, ou dirigir de alguma forma diferente, ou enfim... alguma coisa é diferente. É muito comum, sempre repara que nas séries, ou episódio 6 ou episódio 7, sempre tem algum toque diferente. E Luz Fantasma é esse episódio para Little Voice. Então tá, o episódio começa com a Bess, ela acorda e ela tem uma ideia aqui para uma música e ela quer anotar no caderno. E lembra no último episódio que ela perdeu o caderno dela do metrô? Pois bem, ela fica desesperada e sai revirando a casa de cabeça para baixo para achar o bendito do caderno. Não acha, acaba anotando ali num papelzinho qualquer. E nesse momento, a Prisha chega com a família dela e o pretendente junto com a família, é uma confusão. E pega ela lá com a casa toda revirada, ela tá de calcinha, enfim, lembra no último episódio também que ela tinha brigado com a Prisha? Aqui elas fazem as pazes e tal, então a gente percebe que a Bess, ela tá super perdida. E ela tá desesperada porque ela perdeu esse caderno e o Bane, junto com o Jeremy, que é o cara do estúdio, eles conseguiram agendar algumas reuniões para Bess. E ela precisa de 5 músicas, de 5 composições. Só que ela só tem 4. E ela fica desesperada porque ela não consegue achar o caderno dela, que estão as referências dela e tal. E aí ela fica, putz, e agora? Como é que eu vou compor essa música? Aí a Prisha até fala, poxa, mas você tem outras músicas boas e tal, mas ela pensa, mas essa não sou mais eu. Enfim, então o começo do episódio gira em torno dela tentando compor essa 5ª música. E a Bess faz tudo muito do que vem dela, da vida dela. Só que nem sempre, quando você fala de composição, as coisas podem ser dessa forma, porque você fica esperando, por exemplo, você terminar um namoro, ou começar um namoro, ou ter uma briga, ou acontecer alguma coisa para você ter uma referência. Não, você tem que procurar referência em outras coisas. E aí, a série corta lá pro Louie. Lembra no último episódio que o pai sugeriu que ele criasse um vlog sobre a Broadway? Então, ele resolve fazer isso e ele vai pra rua junto com o Phil, que é o amigo dele, gravar sobre a Broadway. E aí imagina, 2 meninos autistas tentando gravar aquilo ali sozinho, dá uma confusão, eles brigam, a câmera quebra, eles voltam lá pra moradia deles, ele liga pra Bess e a Bess vai lá resgatá-lo. E aí começa uma puta confusão, porque a Bess quer sempre defender o Louie. Só que, gente, nem tudo o Louie precisa de ajuda. Nesse caso, beleza, ele brigou ali com o amigo, mas ele conseguia se resolver sozinho. E a Bess já foi lá desesperada salvar o irmão, ao mesmo tempo que ele liga desesperado pra ela e tal. E a moça que trabalha lá na moradia do Louie dá um toque nela, fala, Bess, o que você tá fazendo aqui, cara? Por que você veio? Ele poderia ter se resolvido sozinho, não foi nada extremamente grave. E aí a Bess fica nervosíssima, grita com a mulher e fala, não, eu vou ajudar meu irmão sempre que ele precisar, porque ele pode ser roubado, ele pode ser agredido na rua, ele pode precisar de mim. Enfim, como sempre, a Bess tentando ali... se preocupando muito com a vida dos outros, nem sempre tem necessidade e beleza, ele precisa de ajuda, mas nesse caso ele conseguiria se resolver sozinho.
E um pouquinho antes dela ir lá resgatar o Louie, ela tá lá no depósito tentando compor. Ela tá ali, né, no impasse, não consegue sair do lugar. E o vô do Ethan aparece. Aí tem uma cena super fofinha que ele dá uma dica pra ela, ajuda ela a compor ali um verso. Aí o Ethan fala, ai vô, você tá atrapalhando. Aí ele, não, imagina, eu não tô atrapalhando. Aí eles têm um momento fofinho ali. O vô do Ethan deixa escapar que ele não para de assistir ao clipe da Baz, inclusive ele canta tipo como se ele já tivesse decorado a música, porque ele não aguenta mais ouvir de tanto que o Ethan assiste. E a única coisa do Ethan que a gente tem nesse episódio é assim, mostrando que ele ainda se preocupa com a Baz, ele ainda tá preocupado ali com a carreira dela, com ela, mas só. Bom, então a Baz volta lá pro apartamento dela, já tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, e ela precisa compor essa música que falta. E ela não consegue. Aí sabe, a procrastinação em pessoa é o que acontece ali. Ela pra escovar os dentes do cachorro, pra comer, pra fazer exercício, tenta de tudo, troca de roupa, não consegue criar de jeito nenhum. Fica ali esperando a ideia surgir. E olha, é complicado. Quando a gente lida com criatividade, sempre é difícil trabalhar isso. Você precisa de referências, assistir coisas, ouvir coisas, ver outras histórias que te atraiam e te tragam referências, ou você só precisa descansar, porque uma hora a ideia vem, não tem como você ficar forçando sem abrir sua mente que as coisas não funcionam. E aí, depois que ela ficou ali, horas, em um determinado momento ela vê um pedacinho do papel de parede do apartamento dela solto. E quando ela puxa, ela vê que por trás daquele papel de parede tem 2 outros papéis de parede diferentes e completamente diferentes do que ela usa. E aí, ela começa a pensar, pelo menos eu acho que é isso que ela tá pensando, quem são as outras pessoas que teriam morado naquele apartamento? E aí ela começa a imaginar, e é nesse momento que o episódio te leva ali para um pequeno spin-off de quem são as pessoas que moraram ali. E em um determinado momento tem primeiramente uma moça que ela vai casar, mas ela é lésbica e ela lembra muito a Prisha, aparentemente. E aí, enfim, lá em 1900 e não sei quanto, a mulher usa espartilho. Então imagina há quanto tempo lá atrás as mulheres ou as pessoas LGBTs estão tendo que se casar com outras porque a família obriga e não porque elas não conseguem assumir quem elas são. Enfim, e aí ela começa a ver essa história como se ela estivesse enxergando, assim, como se fosse um filme. E aí depois ela começa a imaginar uma outra história de uma família, de um marido que é super agressivo e tal, enfim. Ela usa essa imaginação dela, tentando ver quem eram outras pessoas que moravam naquele apartamento para compor a música dela. O que é muito legal, né, assim, porque finalmente eu acho que ela entendeu que ela precisa olhar pra fora pra conseguir construir a música dela. E por que não ela imaginar uma história diferente? Por que não eu criar personagens pra compor aquilo? Enfim, pra compor você precisa às vezes sair da caixinha. E aí que eu falo pra vocês por que esse episódio é tão diferente. Porque ele leva ali metade dele contando histórias de pessoas que são parecidas com as histórias que elas vivem, que a Prisha vive, que a Baz vive, que todas as pessoas ao redor dela vivem, mas que não são elas. Então, assim, é como se fosse um spin-off. Eles dão um pedaço ali daquele episódio para um spin-off. E o que é muito corajoso numa série de episódios de 20, 30 minutos, que eu falo, cara, a gente já tinha falado em episódios anteriores que eu achava que faltava tempo para contar mais sobre as outras histórias. E o quão corajoso é você pegar o pouco tempo que você tem e contar outras histórias que não tem a ver com a história central da série. É muito legal, a estética é muito linda, a música é muito emocionante e eu achei extremamente corajoso. E é nesse momento que eu comecei a olhar para trás dos outros episódios e o que eu sempre reclamei de ser
é uma série que não tem muito tempo de desenvolver e tal. Ao contrário, eu comecei a achar que é um trabalho muito bem feito, eles conseguirem colocar todas essas histórias dentro de pequenos episódios. E a série não tem barriga, então você consegue, ao mesmo tempo que mostrar uma cena cotidiana da Bess, tipo um celular caindo na privada, ou ela escovando os dentes do cachorro, ou ela passeando com o cachorro, que não servem pra contar a história tipo central, você ainda perde tempo, você tem tempo pra mostrar detalhes do cotidiano da Bess e ainda assim desenvolver tudo o que você precisa. Então, pra mim, essa série tá mostrando cada vez mais que ela tem um baita trabalho de roteiro. Enfim, dei uma enrolada aqui, mas eu quis me redimir, porque eu sempre reclamei que, precisava de mais tempo. Não precisava de mais tempo, eles conseguiram contar isso em 30 minutos. E eu que achei que todo o episódio seria em torno desse spin-off, me enganei mais uma vez, porque eles ainda tiveram tempo de te contar mais uma parte da história da Bess. Então depois que ela compôs tudo lá, ela vai junto com o Benny e com o Samuel visitar vários estúdios e tentar uma chance aí na música. Só que cada uma das pessoas que ouviu o trabalho dela arrumou um defeito no trabalho. Então, achou que ela cantava muito bem, mas ela não sabia compor. Então, você é ótima, vamos arrumar composições decentes pra você. Aí teve gente que gostou das composições, mas não gostou dela. Teve gente que gostou dela, mas não tinha poder nenhum. Era tipo a estagiária do estúdio, da agência. Então, não adianta de nada. Enfim. E aí ela foi desanimando, porque todo mundo que ela foi tentando arrumou um defeito pra ela. Até o momento que na última visita, quem estava presente? O Jeremy, que é lá o produtor, que no último episódio assediou ela e que é um babaca. Ninguém quer que a Bess trabalhe com ele. Não, Samuel não quer, mas ele tá certo, entendeu? E aí que ela vai fazer a última apresentação dela ali pro último produtor, junto com o Jeremy, e o cara gosta super dela, fala que ela é ótima cantora, ótima compositora, mas ele não sabe o que fazer com ela. Tipo, eu não sei como te lançar, em que tipo de coisa que você vai cantar, qual é o seu estilo de verdade. Enfim, porque a Bess, ela tem vários estilos, ela mistura várias coisas. Ela não é uma cantora pop, ela não é uma cantora soul, ela é uma cantora de vários estilos. E aí as pessoas não compreendem ela e não conseguem achar um espaço no mercado pra ela. E aí o Jeremy fica todo sem graça e tenta, falar com ela. Falar, não, calma aí, tudo bem, vai dar tudo certo. E ela, que já tá de saco cheio, finalmente dá um chega pra lá no Jeremy e fala que não quer trabalhar com ele porque ele é um babaca e tal. Graças a Deus, a gente fica, uhul, Bess, finalmente, você tá crescendo, você tá entendendo, você tá, enfim, a gente fica super feliz. E aí, quando ela tá ali, finalmente, comemorando na rua com o Samuel, eles estão andando, tendo um papo super divertido, a Bess vê o pai dela na rua, bêbado, e ele mora na rua, ele não tem casa. E aí ela descobre que ele mora ali, assim, tipo num terreno vazio, num terreno baldio, junto com outros moradores de rua. E quando ela tenta falar com ele, ele grita com ela, maltrata ela e ela fica super, super mal. Começa a chorar, tenta fugir, ir embora, mas dessa vez o Samuel consegue segurar ela e falar, não, vou te ajudar e tal. E aí o episódio acaba com os dois no apartamento dele, eles estão abraçados na cama e tal, mas ela tá super chorando e ele tá com ela e tal. Samuel é maravilhoso, gente, Samuel é fofo, quero a Bess e o Samuel, não quero o Ethan, esquece, nem precisa aparecer mais. Mas esse é um episódio muito forte, assim, eu acho que de todos os episódios foi o que eu mais fiquei impactada, que eu mais quero assistir ao próximo episódio. Inclusive, nesse meio tempo também aparece depois uma cena do Louis, ele já tá ali de boa com os amigos, gravando, ele coloca um vídeo no YouTube que tá fazendo super sucesso, ou seja, ele consegue se virar sozinho e a Bess também precisa cuidar dela, ao invés de se preocupar tanto com os outros. Mas aí vai ter esse lance do pai dela, que provavelmente vai deixar ela abaladíssima. Olha, eu só acho estranho um pouco ela não saber onde o pai mora. Beleza, ele pode ter saído do apartamento, da casa de onde ele morava antes,
Mas, enfim, ela nunca foi na casa dele. Isso que eu achei um pouquinho estranho, que por que ela não sabia onde o pai morava? Isso eu achei muito esquisito, mas de repente ele já saiu de onde ele morava faz tempo, não falou nada pra ela. A gente já tinha visto outros momentos que ele tinha problema com bebida e problema com financeiro, que tava faltando dinheiro pra ele. Enfim, mas a gente achava que era só uma dificuldade, né? Tem um momento que, lá no primeiro episódio, que ele ajuda a Bess com aluguel. Então, assim, por que ele tá morando na rua? Será que ele bebeu tudo? O quão grave é esse vício dele? A Bess também tem tendência a ter esse vício também. Enfim, esse é um episódio muito, muito forte. Eu gostei muito. E aí, eu repito o que eu falei anteriormente. Eles conseguiram, em 30 minutos, desenvolver muito a história, contar muita coisa pra gente. Então aquela coisa que antes eu reclamava, agora eu falo, não, realmente eles conseguem fazer em episódios de 30 minutos. Mas o que eu fico mais triste com isso é que tem muita gente que não está assistindo Little Voice, e essa é uma série realmente muito boa. Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz porque eu sei que tem pessoas que estão acompanhando aqui os reviews semanalmente, então obrigada a você que está acompanhando. Cara, eu por muitas vezes achei que eu tinha feito besteira em fazer reviews semanais dessa série, porque quase ninguém estava assistindo, mas quando eu vejo que tem gente assistindo aqui, comentando, e enfim, fico muito feliz. Então, espero que vocês estejam aqui até o final da temporada e continuem acompanhando o Seven List. Tô preparando muita coisa legal. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no @_7list e acompanha os conteúdos. Vamos conversar, vamos discutir sobre filmes e séries, que é uma coisa que eu amo fazer. E se você tá aqui, você também ama assistir. Então, vamos ser amigos. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.